Segundo livro das Crônicas dos Reis, teologicamente falando, jeito certo. Livro das Crônicas dos Reis. Crônicas dos Reis. Então, o segundo volume, o segundo livro das Crônicas dos Reis, capítulo de número 21. Nós vamos falar hoje sobre o capítulo 21, 22 e 23. Esse mesmo texto também é encontrado no livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis, ou melhor, segundo livro dos Reis, capítulo 8 ao capítulo 11, a mesma história. Então, há um complemento, você vai me ver caminhando esses dois livros aí. Tá bom? Quem encontrou, diga, eu amo a Bíblia. 8 e 23, lê Alexia. Josafá morreu e foi sepultado no túmulo de seus pais, na cidade de Davi. E Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Segura, risca aí na sua Bíblia, Jeorão. Jeorão. Algumas traduções está Jorão. Algumas Jeorão. Risca aí na sua Bíblia. Esse nome, nós vamos trabalhar esse nome, um dos nomes. Vai. Jeorão tinha irmãos, filhos de Josafá. Eles se chamavam Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias. E eram todos filhos de Josafá, rei de Judá. O pai deles lhes deu muitos presentes de prata. Lê de novo o verso 3. O pai deles lhes deu muitos presentes de prata. Quem era o pai deles? Josafá. Quem é o pai deles? Josafá. Vai. De ouro e de coisas preciosas, além de cidades fortificadas em Judá. Porém, deu o reino a Jeorão por ser o primogênito. Espera aí, volta o verso 3. Risca essa última parte. Deu o reino a Jeorão por ser primogênito. Então ele deu ouro e prata para os outros filhos, mas a Jeorão assumiu o trono porque era o primogênito. Verso 4. Tendo Jeorão assumido o reino de seu pai, e havendo-se fortalecido, matou à espada todos os seus irmãos. Para, lê de novo. Tendo Jeorão assumido o reino de seu pai, e havendo-se fortalecido, matou à espada todos os seus irmãos, e também alguns dos chefes de Israel. Jeorão tinha 32 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque era casado com uma filha dele. Para, casado com quem? Uma filha. Não, fala comigo, casado com quem? Uma filha de Acabe. Sabe quem era a sogra dele? A Jeza. Você já imaginou ter a Jezabel? E você reclamando da sua sogra? Já comecei a falar já comecei a liberar. Você reclamando da sua sogra, a sogra dele era a Jezabel. Provoca quem está perto de você, diga, já imaginou? A Jeza como sogra? Tem gente rindo aí. Deus está falando com alguém. Vai. E Jeorão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Vai. Porém, o Senhor não quis destruir a casa de Davi por causa da aliança que havia feito com ele. E segundo a promessa que lhe havia feito de dar uma lâmpada a ele e aos seus filhos para sempre. Vai. Nos dias de Jeorão, os edomitas se revoltaram contra o poder de Judá e constituíram o seu próprio rei. Por isso, Jeorão foi até lá com todos os seus chefes e com todos os seus carros de guerra. Ele se levantou de noite e atacou os edomitas, que os cercavam, e os capitães dos carros de guerra. 16, já pula para o 16. Vai. O Senhor despertou contra Jeorão o ânimo dos filisteus e dos árabes que moravam perto dos etíopes. Segura, quem despertou? O Senhor. Não, quem despertou o inimigo? O Senhor. Vai, Alex, vai. Estes subiram contra o reino de Judá e o invadiram. Levaram embora todos os bens que encontraram no palácio real, inclusive os filhos e as mulheres dele, assim que não lhe deixaram filho algum, a não ser Jeocás, o mais moço deles. Jeoacás. Jeoacás, Isso. o mais
novo deles. Isso. Depois de tudo isso, o Senhor feriu Jeorão com uma doença incurável nos intestinos. A doença ia aumentando dia após dia, e ao final de 2 anos, os intestinos saíram por causa da doença, e ele morreu com dores horríveis. O seu povo não fez nenhuma fogueira. Segura. Você está prestes a ler para mim o versículo mais terrível da Bíblia. Para mim, o versículo mais terrível da Bíblia é o versículo de número 20. Conclui o 19 e olha o 20. Vai. O seu povo não fez nenhuma fogueira em honra dele, como havia feito para os seus pais. Vai. Jeorão tinha 32 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Vai. E se foi sem deixar saudades. Para mim, o texto mais difícil biblicamente de ler, exceto Cristo, crucificação, ressurreição, para mim é o texto mais pesado de toda a Bíblia. E se foi sem deixar saudade. Eu queria que você olhasse para quem está perto de você e diga assim para ele: viva uma vida que deixe saudade. Diga para outra pessoa que está perto de você: se hoje o Senhor te chamasse, quem sentiria a sua falta? Agora olhe para outro e diga para ela assim: se hoje Jesus te chamar, alguém lamenta ou agradece? Se assente. Hoje é bem tranquilo. Hoje é o dia mais calmo. Nós estamos falando, para quem está chegando agora, sobre o reino de Judá. E eu estou falando sobre 2 reis a cada terça-feira. Nós já falamos sobre alguns reis. Semana passada nós falamos sobre Asa. E na semana passada nós falamos também sobre Josafá. Hoje, ao invés de falar sobre 2 reis, eu quero falar sobre 3. E algo que aconteceu no meio dessa história que é uma anomalia. Eu quero falar hoje sobre Jorão, ou Jeorão, como tiver na alguma Bíblia aí. Os 2 significados estão certo. Acasias e Atalia, que é uma rainha no meio de 2 reis. Para quem está anotando, o nome Jeorão significa o Senhor é exaltado. Jorão ou Jeorão. Acasias significa o Senhor sustentou. E Atalia significa o Senhor é poderoso. Com base nessa leitura, obrigado, que fizemos, a temática já está na tela. 2 reis, uma rainha e um reino em ruínas. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. A Bíblia diz, nós terminamos falando sobre isso semana passada, que Josafá fez uma aliança com Acabe. A sua aliança era política. E a Bíblia diz que ele deu Jorão, seu filho, para casar com a filha de Acabe, e o nome dela é Atalia. Essa aliança levou Josafá a guerras e batalhas que não eram para ser vividas e enfrentadas. E essa aliança quase comprometeu todo o reinado de Israel. O reino de Judá quase foi apagado. Só não foi apagado porque uma promessa do Senhor havia sido feita a Davi, e por causa dessa aliança, Deus o sustentou. O reino que deveria preservar a linhagem messiânica de Davi, sofreu uma grande infiltração espiritual por causa de uma aliança errada. E tudo começa a partir dessa aliança política de Josafá juntamente com Acabe. Esse casamento levou para dentro de Judá deuses pagãos e adorações
que outrora o povo que estava com o reino do norte, capital em Samaria, já havia conturbado o teu coração em idolatria a outros deuses, mas Judá permanecia adorando a único Deus. Mas a Bíblia diz que depois desta aliança, a adoração pagã começa a tomar grande influência sobre Judá. Uma geração de compromissos reduzidos, uma geração de corrupção. E você sabe, e se você não sabe, anote isso, que aquilo que você tolera hoje pode governar seus filhos amanhã. Eu vou falar de novo bem devagar. Aquilo que você tolera hoje pode governar os seus filhos amanhã. Eu vou falar pela terceira vez para você que está anotando. Aquilo que você tolera hoje pode governar os seus filhos amanhã. Pense bem. Há uma frase muito conhecida de John Wesley. E John Wesley diz a célebre frase: o que uma geração tolera, a outra abraça. Se nós não levarmos a sério o Evangelho, se nós, geração atual, não levarmos a sério o Evangelho, a próxima geração tratará o Evangelho como algo insignificante. Se você não der valor às coisas de Deus como se deve dar, os teus filhos perceberão que as coisas de Deus também é insignificante. E se você não investir tempo para educar os teus filhos nos preceitos de Cristo, amanhã você vai ter que gastar tempo investindo em campanha de oração para que o Senhor o traga de volta. Então preste bem atenção em tudo que está sendo estabelecido, em tudo que está sendo acontecido e das pedagogias que o Senhor tem ao nosso coração através dessa história. No segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 21, o versículo de número 4, a Bíblia diz que se levantou Jorão, e ele reinou sobre o reino do seu pai, após o seu pai ter morrido. E a Bíblia diz que o primeiro ato dele é de matar os seus próprios irmãos. Dobre a atenção aqui, por favor. A primeira atitude de Jorão é matar os seus próprios irmãos, porque ele não queria ter concorrentes ao seu trono. Sendo que ele só assumiu o trono não por capacitação ou por capacidade. Os filhos de Josafá, todos eles tinham capacidade de ser rei. Porém, como a linhagem tinha que ser passada para o primogênito, ele reinou simplesmente porque era primeiro. Mas com 32 anos, ele vai cometer o pior erro que uma liderança pode cometer. Ele vai assassinar os seus próprios irmãos. Permita-me dizer isso. Influência de quem? Da esposa. Quem é a esposa dele? Está ali. Essa mulher, ela vai influenciar. Porque, não sei como eu falo isso. É porque lá em Israel, no reino do norte, Jezabel tacava fogo no parquinho. Matava profeta, perseguia profeta, levantava altar de Baal, trazia Azera. E Acabe era passivo. E casa que falta liderança, casa que falta sacerdote, casa que falta homem, é uma casa que é movida por emoção, por sentimento. Ele vai matar todos os seus irmãos. Esse aqui é o tipo de liderança que não junta, espalha. Eu não sei como eu falo isso aqui. De vez Jorão trazer para perto quem tem talento, ele começa a eliminar quem ele acha que é melhor que ele. É aquele tal culto de dois crentes. Já ouviu falar do culto de dois crentes? Acho que eu me preguei essa mensagem aqui. Culto de dois crentes. Sabe onde aconteceu esse culto? Lá no livro do Gênesis. Deus chamou dois crentes para o culto. O nome de um é Caim, do outro é Abel. Deus disse para os dois: culto, eu quero culto de sacrifício. A Bíblia diz que Caim pegou uma porção boa e levou. Abel pegou a primícia e também entregou. Aí Deus olhou para o culto de dois crentes. O culto de Caim era um culto bom. Lê direitinho lá.
Não é ruim não, era um culto bom. Mas não era primícia. Era uma oferta significativa, mas não era primícia, não era a primeira parte. Aí Deus olhou para Abel, a oferta era inferior, mas era primícia. Aí Deus se agradou da oferta de Abel, rejeitou a oferta de Caim. E sabe o que Caim fez? De vez Caim tentar melhorar o culto dele, para ser também recebido por Deus, ele vai eliminar quem faz o culto melhor que ele. Porque tem gente que de vez melhorar, tenta eliminar a concorrência. Aqui não tem essas coisas. Eu ouvi um graças a Deus. Aqui não tem essas coisas. Na igreja não existe isso. Isso é mais no mundo corporativo. Isso é lá no teu trabalho. Na igreja não existe essas coisas. Não existe pouco. Não existe pouco. Ele vai eliminar a concorrência. Porém, quem ele elimina são os seus próprios irmãos. Gente, se alguém é capaz de matar o próprio irmão, imagine quem não é. Se quem é da família trata assim, imagine quem é de longe. Então ele assassinou sua própria família para garantir o trono. Eliminou os irmãos. O homem que foi levantado por Deus para proteger a casa de Davi se tornou o destruidor dela. Cuidado! Para não se tornar o destruidor daquilo que Deus te levantou para proteger. A palavra de Deus ao meu coração enquanto eu estudava essa manhã foi essa. Muito querem posição sem concorrência. Eles querem ser exaltados, mas não querem ter que competir para ter aquela posição. Jorão me ensina uma coisa. Jorão mostra que a ambição sem Deus transforma irmãos em inimigos. Eu vou falar de novo para você anotar. Jorão me mostra que a ambição sem Deus transforma irmãos em inimigos. Eu vou pela terceira vez. Jorão me mostra que ambição sem Deus transforma irmãos em inimigos. Eu queria que você olhasse para alguém que está perto de você e dissesse para ele assim: paz do Senhor. Você pode dizer isso? Paz do Senhor, eu sou seu irmão. A nossa luta não é contra o irmão. A nossa luta é contra a carne, contra o sangue. Principados e potestades, não é contra a carne e contra o sangue, é contra principados e potestades. A nossa luta é espiritual. Não sei se eu falo um negócio aqui. Pastor, mas o diabo usa quem dá brecha. Mas quando o diabo usa, nós temos que repreender o diabo. O problema é que nós estamos colocando o irmão para fora e ficando com o diabo. Estamos matando os irmãos para ficar com o diabo. Lembra quando Satanás entrou em Pedro? No culto que Pedro pregou? Ninguém fala nada agora, cara. Na noite que Pedro pregou, o diabo entrou nele. Ninguém vai falar comigo. Olha o clima que ficou isso aqui. Ricardo, Pedro pregou, revelou, disse quem era Cristo, e no final de tudo, o diabo entrou nele. Quando o diabo entrou nele, Jesus identificou e disse: para trás de mim, Satanás. Ei, Jesus repreendeu o diabo e ficou com Pedro. O problema é que nós estamos repreendendo Pedro e ficando com o diabo. Provoca quem está perto de você e diga: hoje é culto de libertação. Manda o diabo embora e fica com teu marido. Manda o diabo embora e fica com a tua esposa. Manda o diabo embora e fica com teu irmão. Manda o diabo embora e fica com a tua igreja. Manda o diabo embora e fica com o teu ministério. Manda o diabo embora e fica no departamento. O problema é que nós estamos deixando o diabo. Matou o irmão. Ambição. Pastor, o que mais que esse infeliz fez? Eu vou te contar.
Ele introduziu idolatria em Judá. Eu disse para vocês que no segundo livro dos Reis, capítulo 8, também narra a mesma história. Se você olhar lá no versículo 18, a Bíblia diz que ele andou nos caminhos dos reis de Israel. Vou te contar um negócio. Sabe quem era o conselheiro dele? Acabe. Ele deixou de ouvir Josafá para ouvir Acabe. Ele deixou de ouvir mulher de Deus para ouvir a Jeza. Põe na tela esse negócio aí, Luiz. 8:11, segunda Reis. Põe na tela. 8:18, 8:18, 8:18, segunda Reis. Lê, Alexia. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe. Para! Porque em Jerusalém ele ouvia uma coisa, em Israel ele ouvia outra. Adivinha o que ele fazia? Porque não adianta eu vir para a igreja e não praticar o que eu ouço aqui. E eu vou te falar um negócio que eu tenho comentado isso com amigos próximos. Nós estamos em uma desvantagem terrível. Porque hoje, para mim pastorear vocês, eu tenho 2 horas na terça, 1 hora que eu prego, 1h20, e alguns minutos no domingo. Eu estou competindo contra 24 horas por dia de internet. Aí na internet você fica ouvindo. Na internet você fica ouvindo papagaiada. Aí chega aqui, eu tenho que rebater o que você ouviu o dia inteiro. Aí você fica olhando e comparando a minha pregação com a pregação de que você ouviu na internet. Mas quando você foi escolher na internet, você procurou o vídeo lá. Como os 7 passos para a vitória. As 7 chaves para vencer. Como crescer em tempo de crise. Ninguém coloca na internet assim, ó, como me converter. Tá lá. Não tem. Não tem. 0 visualização. Aí, você abre a Bíblia, você mostra, você lê, você ensina. Mas aí a pessoa está se alimentando na internet. Aí eu estou pregando aqui, tentando ensinar em um culto de terça, e tem alguém com o coração fechado, porque ouviu alguma coisa diferente na internet. Eu vou vencer como? Não dá para vencer. Então percebe que não é falta de conselho, é falta de obediência. Não é falta de direção, é falta de obedecer. Esse problema, gente, começou como um problema político, mas está se tornando um problema espiritual. E você bem sabe. Não, vou falar. Vou falar. O fruto não cai longe do pé. Esse aqui é os mais velhos que entendem. Alguém entende essa frase? Entende, né? Os mais novos não entendem. Os frutos não caem longe do pé. Ô, gente, é filho da Geza. Aos solteiros. Faz encontro de solteiro, pastor Mike. Cadê o pastor Mike? Quer casar? Dá uma olhada na sogra. Não adianta depois de casado, meu irmão. Chupa essa manga. Casou, se vira. Dá uma olhada, vai ficar parecido. Eu ouvi um misericórdia ali. Essa mulher que você ama, dá para acreditar que essa mulher que você ama saiu daquela mulher que você odeia? Faz sentido. Isso que você ama estava dentro daquilo que você odeia. Com metade das células, não dá para entender esse negócio não. Com metade das células, aí tem aparência. Coloca a foto. Coloca lá, e quando envelhecer vai ficar mais parecido ainda. Dá uma olhada, vê direitinho. Eu vou deixar isso aqui para o conto de casais. Jorão está trazendo para dentro de Israel, dentro de Judá, a adoração a Baal, a Azera, sabendo que isso é errado. Mas sabe quem foi profetizar para ele?
Vou te contar. Quem foi profetizar para ele foi Elias. Pastor Elias profetizou para o Jorão? Foi. E profetizou através de carta. Já viu profecia através de carta? Abra a Bíblia. Abre aí. 2 Crônicas 21:12. Olha Isaías. Elias profetizando. Vai Eliasinho, vai. Então lhe chegou às mãos uma carta do profeta Elias. Uma carta de quem? Profeta Fala comigo, de quem? profeta. Provoca quem está perto de você, diga assim: agradeça sempre que Deus levantar um profeta. Agradeça sempre que Deus falar através de um profeta. Vai. Em que estava escrito: Escrito o quê? assim diz o Senhor, Diz o quê? Deus de Davi, seu pai. Você Você não andou nos caminhos de seu pai Josafá, nem nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andou nos caminhos dos reis de Israel e seduziu o povo de Judá e os moradores de Jerusalém à idolatria, segundo a idolatria da casa de Acabe. Além disso, você matou os seus próprios irmãos da casa de seu pai, que eram melhores do que você. Para. Calma, Elias. Calma, Elias. Elias mandou um papo reto. Através de carta. Você matou os seus irmãos que eram? Melhores, Fala comigo. Matou os irmãos que eram? melhores do que você. Eu gosto da ousadia profética. Você, além de ter feito o povo pecar, tu matou teus irmãos que era melhor que você. Vai, Alexia, vai. Por isso, o Senhor castigará com um grande flagelo este povo do qual você é rei, bem como os seus filhos, as mulheres que você tem e todas as suas posses. Você terá uma doença grave nos seus intestinos. Calma, profeta da maldição. Porque hoje em dia é assim que chama. Olha Deus dizendo: tu vai ficar doente. Essa profecia que ninguém recebe. Porque a profecia do profeta é: eu vou te dar, receba. Olha aí, eu vi uma chave, eu vi um carro, eu vi uma moto, eu vi não sei o quê. Tu vai ficar doente. Vai. Doença esta que aumentará dia após dia, até que os seus intestinos saiam do corpo. O Senhor despertou contra Jeorão o ânimo dos filisteus e dos árabes que moravam perto dos etíopes. Segura. Foi destruído, sim ou não? Ele foi destruído, sim ou não? Morreu com a doença que Elias falou, sim ou não? Sim ou não? Deus ainda fala antes de julgar. Anote. Deus ainda fala, pastor Rodrigo, antes de julgar. Antes de descer a sentença, Deus ainda avisa. Deus orienta. É por isso que na autoridade profética que eu me posiciono sobre esse altar hoje, eu me coloco numa voz profética para dizer: alinha, coloque em ordem o que está fora, ajusta o que está fora, volte enquanto é tempo, volte enquanto a mão de Deus está estendida, volte enquanto a graça ainda te alcança, volte enquanto o Senhor ainda te chama, volte enquanto o Senhor ainda provoca em você arrependimento. Volta se rastejando, volta pedindo perdão, volta pedindo desculpa, volta por baixo, volta, porque Deus está dizendo: eu vou descer com juízo, mas antes de fazer justiça, eu vou levantar a voz profética para trazer orientação. Mas pelo que vemos no texto, não houve arrependimento. E onde não há arrependimento, há justiça. Onde não há arrependimento, há juízo. Escreve: onde não há arrependimento, há juízo. Escreve: onde não há arrependimento, há juízo. Olha o texto. A Bíblia diz que ele morreu, no versículo de número 19, da doença que Elias disse que ele morreria. Problema no intestino. A Bíblia diz que o intestino dele saiu para fora. Mas quando ele morreu, não teve luto. Os filhos dele, pastor, foram todos mortos. Não tem luto na casa. Olha o 19. Lê, Alexia. A doença ia aumentando dia após dia, e ao final de 2 anos os intestinos saíram por causa da doença, e ele morreu com dores horríveis. O que adianta ter trono? O trono não tira o juízo de Deus.
A posição não tira quem Deus quer tratar. Vai. O seu povo não fez nenhuma fogueira em honra dele. Não teve honra. Não teve despedida. Ô, gente, o luto do rei durava pelo menos, no mínimo, 6 dias. Eu vou mostrar para vocês aqui nessa série ainda, lutos que demorou quase 1 ano. O povo planteou quase 1 ano a morte de uma liderança. Não há festas. Nos dias de hoje, um feriado. Uma nação de luto. Nessa aqui não teve honra. Não teve fogueira. Para os pais dele foi feito, mas para ele não. Aí o verso 20 para doer. Jeorão tinha 32 anos de idade quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Quantos anos? Você conseguiu acreditar que em 8 anos ele conseguiu desfazer tudo? Esse camarada começou a reinar com 32, reinou 8, ele morreu com 40. Ô gente, quem está com 40 aí diz amém. Quem está chegando nos 40 diz amém. Quem passou dos 40 diz amém. O cara tinha uma vida inteira pela frente, mas isso é a consequência da desobediência. Ele não foi lamentado, não foi honrado, não foi lembrado. Ele possuía uma coroa, mas deixou o seu legado. Ele tinha coroa, mas perdeu o seu legado. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você morre, você pode deixar 2 coisas: herança e legado. Herança é o que você deixa para alguém, legado é o que você deixa em alguém. Às vezes trabalhamos tanto para dar o melhor para a nossa família, mas não temos presença. Um conselho aos pais que aqui estão, mensagem prática. Pergunte ao seu filho se ele se lembra qual foi o dia mais feliz da vida dele com você. Experimente, tenha essa experiência. Qual foi o dia mais feliz que nós passamos juntos? E você vai ver que nesse dia, provavelmente, você gastou bem pouco. Às vezes foi um sorvete, às vezes foi um brinquedo, às vezes foi um parquinho. Porque o que eu deixo para alguém pode ser consumido, mas o que eu deixo em alguém é levado eternamente. Pergunta, gente. Hoje era 7 horas da manhã e eu estava estudando. Eu estudei hoje literalmente quase 12 horas. O pastor acordou, olhou para mim e disse: você já está acordado? Eu disse: faz um tempo. Eu fiz uma autoanálise da minha vida e eu fiquei pensando: e se Jesus me chamar hoje? O que eu vou deixar? Às vezes eu estou pregando aqui de vez em quando, Éder, eu uso John Wesley, Charles Spurgeon, Billy Graham, Agostinho de Hipona, pessoas que marcaram o seu tempo, Martim Lutero, homens que marcaram tempos, Eusébio de Cesareia, os que eu mais cito aqui. Eu fui para Londres, ano retrasado, e eu fui na casa de John Wesley. Eu prego sobre John Wesley desde os meus 12 anos. Eu fui na casa dele. Eu ajoelhei no lugar que ele orava. Eu vi a casa dele. Ele viveu uma vida que eu vim quase 200 anos, mais 200 anos depois dele. Eu conheci a sua história. Eu prego ainda sobre ele e a sua história até hoje é lembrada. Eu descobri que eu não morro quando perco a minha vida, mas quando sou esquecido dentro de alguém. Porque é possível que alguém tenha morrido, mas ainda tenha sendo lembrada. E enquanto uma pessoa é lembrada dentro de nós, ela continua viva em algum lugar. A memória de alguém
que já partiu, que está dentro de você. Essa pessoa partiu, mas ela ainda vive. Na onde? Dentro do seu coração, na sua memória, na sua lembrança. A pergunta é: quão miserável tem que ser uma vida para que ela não seja lembrada? Você já imaginou um velório vazio, onde as pessoas não tenham prazer na despedida? E isso aqui é para quebrar qualquer orgulho. Isso aqui é para baixar a bola de orgulhoso. Eu tenho uma frase que eu digo assim: se orgulhar do quê? Ô, gente, deixa eu te lembrar de um negocinho aqui. Daqui 100 anos, se Jesus não voltar, ninguém que está aqui ainda vai estar vivo. No máximo que vai dar é para ser um quadrinho na estante de casa, se for legal. O teu carro que você se mata para pagar vai virar ferro velho, sucata. Pastor, mas você já viu como eu sou inteligente? Mas depois de 24 horas, o teu cérebro vai virar uma pasta amarela, que se demorar muito vaza pelo nariz e pelo ouvido. A sua pele sedosa vai virar sequidão. Os teus olhos azuis, verdes, negros, caramelados, vai ficar amarelo. E a pessoa que mais te ama nessa vida não te suportará dentro de casa mais que 24 horas. Se orgulhar do quê? Olha o clima desse culto. É para refletir. O que eu estou fazendo? O que eu estou vivendo? Eu estou vivendo ou eu estou existindo? Tem uma frase africana que eu gosto muito dela. E por favor, anote ela se você puder. Que quando a morte te encontrar, te encontre vivo. Porque um homem não deixa de viver quando morre, mas quando deixa de sonhar. Você já percebeu que os momentos mais importantes da tua vida durou pouco tempo, mas eles continuam sendo reproduzidos dentro da sua memória? Quanto tempo dura um aniversário? Quanto tempo dura um jantar? Quanto tempo dura uma brincadeira? Deixa eu ir um pouco nostálgico aqui para os mais... Você lembra quando você brincava na rua? Golzinho, gol de chinelo, banho de mangueira, carrinho de rolemã, pipa. Lembra disso? Que quando eu vou falando para você, você vai lembrando de momentos que você viveu. Aquele dia acabou, mas ele continua sendo reproduzido dentro de você. Memória. A pergunta que me fiz ao preparar essa mensagem: o que vão falar de mim depois que eu partir? Qual será a lembrança que eu vou deixar no coração da minha esposa, dos meus irmãos, dos meus pais? Os lugares que eu passei. Eu preguei nas 27 capitais da nossa nação. Preguei fora do país. Preguei em tantos lugares. A pergunta é: o que eu deixei nas mesas que eu sentei? Quantas pessoas eu edifiquei? Quantas pessoas decidiram ir para o céu depois que começaram a andar comigo? E quantas desistiram do céu por causa das minhas atitudes? Será que eu sou alguém que trabalha pelo reino ou contra o reino? Será que os meus orgulhos, os meus gestos sobressaíram sobre a minha missão? E partiu sem deixar saudade. Oh, Espírito Santo,
Ah, Espírito. Provoque quem está perto de você e diga: viva uma vida. Não diga: viva uma vida que deixe saudades. Tem 3 glórias, vai bem baixinho. Eu sei que o assunto é pesado, eu entendo. Eu preparei sabendo o clima que ficaria, mas vai melhorar. A Bíblia diz que Jorão teve um filho, e isso aí está no capítulo 22. 2 Crônicas 22. Lá em 2 Reis também, no capítulo 8, a partir do verso 25, também está a mesma história. Lê o verso 1. Em lugar de Jeorão, os moradores de Jerusalém fizeram um rei a Acasias. Quem? Acasias. Risca na sua Bíblia, Acasias. É o segundo rei que nós vamos falar. Vai. O filho mais moço de Jeorão. Isso porque a tropa que tinha vindo com os árabes e invadido o arraial tinha matado todos os filhos mais velhos do rei. Vai. Assim, Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, se tornou rei. Vai. Acasias tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 1 ano em Jerusalém. A mãe dele, que era filha de Onri, se chamava Atalia. Vai. Acasias também andou nos caminhos da casa de Acabe, porque a mãe dele o aconselhava a cometer iniquidades. Para. Quem? Fala comigo. Quem? A mãe. Mãe boazinha. Ele decidiu andar também pelos caminhos do reino do norte. Acasias reinou apenas por 1 ano. Reinado mais curto, anote você que está anotando. Acasias teve o reinado mais curto de Judá. 1 ano. 1 ano. 1 ano. Porque a liderança de quem não ouve conselhos tem tempo limitado. A liderança de quem não ouve ninguém acaba rápido. Acaba rápido. Ele foi completamente influenciado pela sua mãe. E o principal erro dele foi ouvir os maus conselhos de sua mãe. Ele andou pelos caminhos da casa de Acabe. Há uma pontuação que eu fiz aqui, que eu coloquei no meu esboço, sobre os rabinos. Os rabinos frequentemente observam que Acasias herdou o trono de Davi, mas imitou os cultos de Acabe. Eu não vou falar isso aqui não. Não sei se eu falo, cara. Alguém vai levantar e vai embora. Sabe o que é isso? É estar num ambiente como esse, ouvir uma mensagem como essa, mas viver totalmente o oposto do que é pregado aqui. É você estar dentro de um ambiente de culto, mas a sua vida, as suas postagens, as suas roupas, o seu jeito de viver, não tem nada a ver com aquilo que você diz que é. Acasias reina sobre Judá, mas vive com os costumes de Acabe. Ele recebeu uma herança santa, mas escolheu referências corruptas. Ele reina sobre um lugar que tem a bênção de Deus, mas decide fazer tudo errado daquilo que deveria fazer. Não sei se eu falo, cara. Ele ouviu a voz da sua? A voz da sua? Nem toda voz próxima é uma voz segura. Como é que eu prego contra isso aqui? Que dificuldade de pregar isso aqui. Mas é o conselho de uma mãe que destruiu um filho. Eu fiz umas pontuações aqui sobre mãe, mas não vou pregar sobre isso não. Não vou não, vai dar problema para mim. Não vou, isso não vou não. Segura essa aqui. Nem toda influência familiar é uma influência espiritual. Quer anotar? Vou falar de novo. Nem toda influência familiar é influência espiritual. Tem pais que são cegos. Tem pais que são surdos. Pastor, a Bíblia diz para que nós devemos honrar pai e mãe.
E agora, como fica isso aqui? Deixa eu te contar um negócio. Nem Deus honra quem não te honra. A honra é um caminho de volta. Oh, gente, vou arrumar confusão. Pega a Bíblia. Pega a Bíblia. Pega a Bíblia. Entrei, agora eu vou até o final. 1 Samuel. 1 Samuel. Vamos, 1 Samuel. Vai dar problema isso aqui para mim. Vou arrumar logo. Capítulo 2. 1 Samuel, capítulo de número 2. Bendito seja o Cordeiro. Olha o versículo de número 30. Vai. Cadê? Alex, vai. Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, diz: Disse o quê? Na verdade, eu prometi que a sua casa e a casa de seu pai andariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor diz: Diz o quê? Longe de mim tal coisa. Continua. Porque honrarei aqueles que me honram, porém desprezarei os que me desprezam. Nem Deus honra quem não honra Ele. Pastor, quando é que os pais têm que ser ouvidos? Quando os pais andam pelo caminho do Senhor. Pais que não têm direção espiritual. Pais que não... meu pai do céu, vai dar problema isso aqui. São 9, eu vou terminar 9:09. Vai dar problema isso aqui. Porque se a mãe quer ir para cachaça e quer que o filho vá também, se a mãe não tem juízo e quer que o filho também não tenha juízo, se eu sei que aquilo que meus pais estão fazendo, eu tenho consciência que não agrada a Deus, eu vou fazer por quê? Eu preciso caminhar debaixo de liderança paterna que teme ao Senhor. Por isso eu concluo novamente fazendo um pedido aos pais: seja referência para os seus filhos. Para de guardar latinha de cerveja na geladeira e dizer para o teu filho que ele não tem que beber. É o exemplo que fala, é a atitude que fala mais do que as palavras. Não adianta querer que o filho vá para a igreja se você não vem. Eu fico maluco das ideias quando eu vejo o pai trazendo filhos na porta da igreja e indo embora porque está cansado. Eu vejo pais indo levar para balada, para festa, para farra, e ficando acordado até 3, 4 horas da manhã, esperando esse menino voltar, no meio de drogas ilícitas, pode voltar grávida, no meio de prostituição, e agora trazer para o altar. Se você quer teus filhos no altar, você precisa também estar no altar. Provoque alguém e diga: dá glória, senão vão pensar que é para você. A Bíblia diz que Acasias se juntou contra o rei. Eu tenho 20 minutos. Juntou-se ao rei Jorão de Israel. Lá em Jorão é outro Jorão, não é o mesmo. Esse Jorão aqui já é a descendência de Acabe, filho de Acabe, com Jezabel. Ele junta, ele continua com essa aliança. Mas o versículo de número 27 do capítulo 9 de 2 Reis diz que Jeú está indo executar a família de Acabe. Mas no meio do bolo, quem estava lá? Acasias. Porque quando eu estou onde eu não deveria, eu vivo consequência do que não era para ser vivido. Já ouviu falar sobre laranja? E não é a fruta que eu estou dizendo agora. É você estar no lugar errado na hora errada. Posso falar ou não? Fala ou não? Se você estiver na hora errada, ou no lugar errado, você vai viver as consequências de que você não viveria se não estivesse naquele lugar. Mas se você estiver no lugar certo, na hora certa. 3 pessoas, olha lá, a pastora Luana pegou sozinha. Eu vou de novo. Se você estiver no lugar errado, na hora errada, você vai viver consequências erradas. Mas se você estiver no lugar certo, na hora certa, no lugar certo, na hora certa, até aquilo que não era para você receber, você recebe de
tabela, eu vou liberar. São 9:12 da noite. É terça-feira, culto da palavra. Você está no lugar certo, na hora certa, e tem bênção de Deus sendo derramada sobre esse. Anota. Quem insiste em caminhar com pessoas erradas acaba participando dos seus destinos. Eu ouvi o meu Deus, eu vou de novo. Quem insiste em caminhar com pessoas erradas acaba participando dos seus destinos. Essa morte não era para Acasias, mas ele estava lá. Porque as pessoas que você escolhe revelam o futuro que você está construindo. As companhias que você escolhe revelam o futuro que você está construindo. Mas no meio desse inferno espiritual, dessa ruína que Judá está vivendo, a Bíblia diz que vai pular no meio do assunto Atalia. Sabe quem é ela? Filha da Geza. E sabe o que ela vai fazer? Ela vai tomar o trono. Porque primeiro ela perverteu teu filho, fez teu filho errar, teu filho morre porque andou nos conselhos dela, e agora ela vai dar um golpe de estado e se tornar rainha. Ô pastor, mas Israel não tinha rainha, tinha rainha esposa de rei. Não há nenhuma rainha em Israel ungida pelo Senhor para reinar. A mulher sempre foi disjuntora, ajudadora. Está entendendo, pastor Lucas? Mas da onde ela veio, lá do meio dos sidônios, quem manda é a mulher. E o problema é que quando se vem de um ambiente onde quem se manda é a mulher, essa cultura está sendo implantada em Judá. Olha o que essa miserável dessa mulher vai fazer. Olha o texto, capítulo 11. Olha o que essa Atalia vai fazer. Capítulo 11 de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 11. Isso. Lê, Alex. Quando Atalia, mãe de Acasias, viu que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Para. Ela fez o quê? Lê comigo. O que ela fez? Destruiu toda a descendência real. Sabe quem é a descendência real? É a descendência de Davi. Você lembra que de Davi veio o Messias? Sabe o que ela está tentando fazer, pastor Rodrigo? Eliminar a descendência messiânica. Porque esse é o plano de Jezabel no reino do norte e de Atalia no reino do sul. Matar profeta, destruir quem Deus quer levantar. Essa mulher destruiu toda a herança. Lê, Alexia. Levantou-se e destruiu toda a descendência real. Sabe o que ela fez? Então o quê? Matou os próprios filhos. Matou os filhos de Acasias. Os netos. Pastor, você está ouvindo isso? Pastor, tem isso na Bíblia? Tem. Tem doido em todo lugar. Na Bíblia também tem doido. Vai lá. Vai. Mas Jeoseba, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, raptou Joás, filho de Acasias. Para, porque a Atalia está dizendo eu vou matar, mas Jeoseba está dizendo não, você é minha mãe e eu sei o que os teus conselhos fez com meu irmão está morto porque andou nos teus caminhos. Eu não temo a senhora e não temo aos seus deuses, eu temo ao Deus de Israel. Sabe o que Joseba está dizendo? Não é porque todo mundo está errando que eu vou errar, não é porque todo mundo está fazendo o que eu vou fazer, não é porque todo mundo está prostituindo que eu vou prostituir, não é porque o namoro é sujo de todo mundo que o meu também vai ser, não é porque ninguém anda em santidade que eu também não vou andar. Eu vou preservar a herança do... Levante as duas mãos. Eu senti o peso da mensagem. Assim diz o Senhor: Satanás, através de Atalia, está querendo acabar com a sua casa, acabar com o teu casamento, acabar com o teu relacionamento. Mas hoje Deus levanta Jeoseba para dar livramento para sua casa. É noite de levanta as mãos. Segura.
Deixa eu profetizar. Levante as tuas mãos. Rebicalamácia, Uribicanto, Rebequeria, Súria. Eu estava orando quando o Senhor disse para mim, eu disse: Senhor, quem é Atalia? O Senhor disse: Johnny, Atalia é o sistema, Atalia é o governo, Atalia é a política pregada, Atalia está entrando nas histórias, nos casamentos, tentando educar nossos filhos, dizendo que menina pode ser menino, dizendo que menina pode ser menino, dizendo que pode namorar a pessoa do mesmo século, do mesmo sexo, dizendo que menina pode ser príncipe e menino pode ser princesa. Mas Deus está preservando uma descendência, que é a descendência. Alguém está aqui? Eu estou sozinho. Deus está dizendo: na tua casa Atalia não manda, na tua casa Atalia não reina, na tua vida Atalia não tem influência. Para quem que eu estou pregando? Levanta as duas mãos, dá um grito de glória, celebra o Senhor por essa palavra. Levante a mão direita ao céu, reminácia. Coloca a mão no ombro de alguém que está do teu lado, sacode ele e diga: Deus vai preservar a tua descendência. Deus vai preservar teus filhos. Deus vai preservar teus filhos. Deus vai preservar teus filhos. Eu vou falar até alguém pegar. Deus vai preservar seus filhos. Deus vai preservar teus netos. Deus vai preservar tua casa. Eu vou continuar. Deus vai preservar seus filhos. Deus vai preservar sua casa. Deus vai preservar teus netos. Eu vou profetizar para ver se alguém pula da cadeira. Ei, mãe, se você teve filho, fica tranquilo que você vai ter nora e não genro. Ei, pai, fica tranquilo, se você tem uma filha, tu vai ter genro, que é homem de Deus na tua casa. Atalia, não. Ei, não. Levante as tuas mãos aos céus. Só a casa que Atalia não manda. E por 30 segundos enche essa casa de glória, vai! Eu preciso de uma mulher aqui, uma mulher, rápido. Qual é seu nome? Jeoseba. Quando Atalia desceu o decreto, vem pra cá, e disse assim: toda criança da descendência real tem que morrer. Ela está dizendo assim: eu vou exterminar a descendência messiânica. Todo filho de Acasias, todo neto dela, ela matou. Jeoseba, que é filha dessa mulher, ela viu que havia uma criança. O nome dessa criança é Joás. Joás é filho de Acasias. Ela pegou a criança, envolveu a criança, abraçou a criança. Sabe o que significa Joás? Grita o quê? O Senhor é livramento. Que vontade de pular. Pega essa criança, ela leva para o esposo dela, Josadaque, enrola ele num pano, que o esposo dela é joiada, perdão, envolve num pano e diz para a joiada: vamos esconder o menino. Pula! Vamos esconder o menino. Você viu o que minha mãe fez? Ela tentou destruir toda a casa de Israel. Ela matou todos os reis, toda a descendência. Lembra da promessa que foi feita para Davi? Que nunca apagaria essa lâmpada. E Deus sustentaria esse reinado. Agora, olha o que sobrou. Joás está comigo.
há esperança. Parece que está acabado, mas há esperança. Parece que terminou, mas há esperança. Parece que é o ponto final, mas há esperança. O diabo disse: acabei, destruí, é o fim. Mas Deus me trouxe essa noite para te dizer: tem livramento, tem esperança, tem livramento, tem esperança, tem livramento, tem esperança. Aleluia, tem livramento, tem esperança. Joiada, o palácio não é mais lugar seguro. Vamos levar esse menino para um lugar seguro. O único lugar que eu garanto segurança não é no palácio, é no templo. Vamos levar o menino pro templo. Vamos levar o menino pro templo. Porque enquanto o menino está no templo, Deus guarda a minha casa. No templo, Deus guarda a sua família. No templo, Deus guarda teu casamento. No templo, Deus guarda teu emprego. No templo, Deus guarda as suas finanças. No templo, Deus te levanta. No templo, Deus te capacita. No templo, Deus te enche. 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 Repita comigo: durante 6 anos, o milagre estava escondido. Eu tinha pulado. Todo mundo disse: morreu. Jeová está dizendo: o milagre está escondido. Quem eu livrei está escondido. Alguém está comigo aqui, alguém está comigo aqui, alguém está comigo aqui. Assim diz o Senhor: juraram a tua morte, falaram que você não levanta mais, falaram que você é caso perdido, mas assim diz o Senhor: enquanto você está no templo, estão dizendo que você está morto, mas vai chegar uma hora que eu vou revelar você no meu propósito. Levanta a mão direita ao céu. Faz um dedo eu tenho 5 minutos. Levanta o dedo de profeta, aponta para quem está perto de você. Não, você não apontou, que eu estou vendo. Aponta esse dedo para você, para essa pessoa, e diga: enquanto Atalia pensava controlar tudo, Deus preservava silenciosamente a promessa. Agora diga para ela assim: enquanto o diabo pensa que manda em tudo, Deus preserva você na promessa. Deus preserva você na promessa. Deus preserva. Eu vou falar até alguém pegar. Olha alguém de pé ali. Deus preserva você na promessa. Eu vou profetizar para ver quem pula da cadeira. A Thalia está dizendo: eu matei todo mundo, mas fica tranquila, Thalia, porque hoje cai o cavalo e o cavaleiro. Deus vai revelar Joás na casa. Diga para quem está perto de você: 6 anos em silêncio, 6 anos em oculto, 6 anos sendo cuidado. Pega, pastora Gabriela. O diabo fazia barulho no palácio e Deus trabalhava em silêncio no templo. Eu tinha pulado. Eu vou tentar de novo. O diabo fazia barulho no palácio e Deus trabalhava silenciosamente no templo. Eu vou tentar de novo. O diabo fazia uma arruaça no palácio, mas Deus trabalhava silenciosamente. Alguém está no templo, alguém está no templo, alguém está no templo. Eu não sei qual é o barulho que o diabo fez na tua casa, mas assim diz o Senhor: enquanto ele faz barulho lá, eu trabalho silenciosamente.
Joás está no templo. A sua irmã ou sua tia está cuidando dele. Mas sabe o que Deus preparou para cuidar de Joás? Grita, o quê? Um sacerdote. Entende a importância de estar no templo? No templo, além de Deus preservar você, Deus coloca sacerdote para cuidar de você. É por isso que o diabo, pastor Wellington, tenta tirar a gente do templo. Porque ele sabe que no templo tem nutrição, proteção e sacerdote. Eu vou tentar de novo. No templo tem cuidado, tem proteção, tem crescimento, tem sacerdote. Durante 6 anos, quanto tempo? Depois de 6 anos, se apresenta a sua esposa, vai até o reino de Judá. Escuta, meu Judá. Hoje eu apresento a vocês quem estava escondido, mas estava vivo. Eu sei que vocês pensaram que morreu, que acabou, que não levanta mais, que não profetiza mais, que não canta mais, mas tem surpresa de Deus chegando. 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 Sabe o que vai acontecer? Essa semana ainda, Deus vai revelar na sua casa, na sua vida, o que Ele preservou, estava escondido para você. Ainda há um rei, descendente de Davi, vivo. Porque quando o diabo tentou matar todo mundo, Deus preservou você. Joiás está sendo aprendido, está sendo apresentado. Coloca 2 Reis, capítulo 11, verso 14, só para você ir para casa rindo, e eu terminei. Olhou, e eis que o rei estava junto à coluna, segundo o costume. Os capitães e os tocadores de trombetas estavam ao lado do rei. E todo o povo da terra se alegrava e tocava trombetas. Então Atalia rasgou as suas roupas e gritou: traição! Traição! Porém, o sacerdote... Traição? Não, você não pegou. Tem um rei sendo apresentado. Atalia, quando vê que tem alguém vivo, diz: vocês me traíram. Você sabe aquela pessoa que coloca fogo no parquinho, depois esconde o fósforo e se faz de vítima? Vai dar problemas aqui. Não, vai dar problemas aqui. Alguém grita: tá pegando fogo, mas na verdade o fósforo está no bolso. Dá problema. Traição, vai. Porém, o sacerdote Joiada deu ordem aos capitães que comandavam as tropas, dizendo o quê? Façam-na sair por entre as fileiras, e se alguém a seguir, matem-no à espada. Porque o sacerdote tinha dito: não a matem na casa do Senhor. Não, na casa do Senhor não é para matar, não. Deixa ela sair e mata fora. Obrigado. Tá, meu amor. Ó, fez seu blazer de... Podia ser o meu, né? Mas o seu ficou mais bonitinho. Eu dei risada quando eu vi a usurpadora gritando chamando alguém de traidor. Eu achei engraçado. Quem vive mentira frequente, acusando alguém de mentiroso. Mas eu concluo essa palavra às 9h32.
Passando 2 minutos do horário. Eu concluo dizendo para alguém: Atalia se envolveu no sistema, se envolveu no governo, se envolveu nos estudos, se envolveu nos ensinos. Tem tentado enfraquecer a Constituição, tem tentado enfraquecer a família, tem tentado enfraquecer os homens, tem tentado enfraquecer as mulheres, tem tentado enfraquecer as crianças. E o diabo está pensando que tudo é dele. Pastor, mas a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Deixa eu te explicar isso aqui. Jaz é isso aqui, ó. Sabe quando você pega a criança e faz assim, ó? Isso aqui é jaz. O mundo jaz do maligno. Pastor, e por que ele não destrói com tudo? Porque no mundo ainda tem alguém que foi preservado por Deus para salvar uma geração. Eu queria que você pegasse esse dedo aqui, apontasse para alguém e dissesse para ela assim: você, fraco, diga, você é o elemento surpresa de Deus nesse último tempo, nesse último século. Só quem é, se coloque sobre os pés dizendo glória a Deus. Ai, Deus. Atalia tentou destruir a descendência real, mas Deus preservou a descendência de Davi. Deus preserva Joás. E depois dessa mesma linhagem vem Jesus Cristo. Aleluia. Ela tentou matar a descendência, assim como Herodes um dia tentou matar um menino Jesus. Mas você bem sabe que o Senhor o guardou, o protegeu e o livrou. O projeto do diabo foi fracassado, porque a promessa de Deus não depende de força de homens. Eu concluo dizendo para vocês que Jorão matou seus irmãos para se manter no trono. Cristo entregou sua vida para salvar os seus irmãos. Cristo é o exemplo perfeito de rei. Jorão eliminou a concorrência, Cristo não. Cristo se entregou para que nós pudéssemos estar vivos. Acasias ouviu conselhos perversos. Cristo sempre fez a vontade do Pai. Jesus dizia: a minha vontade é fazer a vontade do meu Pai. Atalia usurpou um reino que não era dela. Cristo recebeu legitimamente o reino eterno e dividiu com nós como cordeiro desse reino. Acasias pode ter errado, Jorão pode ter sido um rei perverso, Atalia pode ter tentado destruir o reinado de Judá, mas Cristo, o verdadeiro rei, a promessa esperada, aquele que nos salva, que nos guarda, que nos protege, Ele morreu no seu lugar. Você pode levantar a mão e dizer glória a Deus por isso. Se Jorão fosse nosso irmão, ele nos matava. Mas Cristo, como Rei perfeito, Ele decide morrer no nosso lugar. Põe a mão no teu coração, fecha os teus olhos. Diga assim: eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer. Você pode cantar isso?